doutrina não era digna de exaltação, de louvor, de adoração. Merece respeito, mas não ser adorado. Ou outros líderes religiosos como Buda, adorado por tantas pessoas, Exu, adorado em determinadas instituições do baixo espiritismo, Iemanjá, Cosme e Damião, ou ainda lá voltando para o Oriente, a adoração ao elefante, ao boi, à cobra, adoração às pessoas mortas, culto aos antepassados, é uma das expressões mais antigas de culto, muito comum, por exemplo, no Império Romano. As pessoas adorarem os seus próprios antepassados, invocarem a presença desses antepassados. Isso foi muito comum no passado e ainda o é em determinados grupos religiosos que praticam essa experiência. Culto aos anjos, Os anjos são seres criados por Deus, são intermediários no sentido de aqueles que são ministros, aqueles que ministram bênçãos em nome do Senhor, nesse sentido, mas não são dignos de culto, nem de invocação. A gente tem visto nos dias de hoje grupos evangélicos fazerem orações a anjos. Qual é o respaldo bíblico para isso? A gente ora a Deus, Deus manda os anjos, se assim Ele quiser. O nosso ato de intercessão é sempre a Deus. Se Deus vai mandar um anjo para me livrar de alguma coisa, ou Ele vai agir diretamente, isso é uma questão que Deus decide. Eu não invoco anjos. Durante muito tempo, alguma determinada igreja tinha essa prática, a história do anjo, como chamava o anjo da guarda, que se invocava, o anjo da guarda, que é muito semelhante à ideia do guia, o anjo guia, ou a entidade guia do espiritismo. E de repente nós começamos a ver entrando nas igrejas sorrateiramente essa ideia de que a gente também ora aos anjos, a gente pede, faz oração aos anjos. Isso não tem respaldo bíblico. A gente ora a Deus Pai em nome de Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo. A Trindade participa do ato da oração, mas a gente não ora a anjos. Nós não precisamos dessa prática, Aqueles que têm como imagens cultuadas estrelas, planetas, está muito ligado, por exemplo, à prática da astrologia. Então, a gente pode entender, irmãos, o ídolo dessa forma, mas a gente pode ir além dessa forma, que é tradicionalmente aceita, e entender que algumas coisas que ocupam o primeiro lugar em nossa vida podem ser também ídolos, e nós podemos ter consciência disso ou não. Por exemplo, o dinheiro pode ser um ídolo, se ocupa o primeiro lugar na minha vida, se ele é a coisa mais importante, se a coisa mais importante da minha vida é ter o dinheiro, o bolso do dinheiro, o dinheiro se tornou um ídolo para mim. E nada pode ocupar o primeiro lugar na minha vida além do Senhor. O poder pode ocupar o primeiro lugar, o trabalho pode ocupar, numa sociedade como a nossa, e numa cidade como a nossa, muitas vezes o trabalho ocupa o primeiro lugar na vida das pessoas. Teólogos cristãos criticavam, por exemplo, o Estado socialista, a sociedade socialista, como sendo uma sociedade idólatra. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a sociedade socialista, o socialismo criado por Marx, ela era ateísta, ela não tinha um Deus. E a sociedade, e o Estado totalitário se tornava o elemento central da sociedade. Tillich, por exemplo, um grande teólogo do século XX, fazia essa crítica, dizia que a sociedade socialista criou o seu próprio Deus, que é o Estado, que determina a vida dos homens. Hoje, numa sociedade capitalista, alguns têm colocado o mercado como ídolo. Eles ouvem o mercado, o que o mercado diz, os modismos, as regras do mercado, é o que determina a vida de muitas pessoas. O mercado se tornou um Deus para muitas pessoas que vivem dentro da sociedade capitalista. Ou o dinheiro como o quê? O status pode ser um ídolo. Nós mesmos podemos nos tornar o nosso ídolo, se a nossa vida é autocentrada, se nós nos bastamos para nós mesmos, se eu sou a medida de todas as coisas. O marido pode se tornar um ídolo para a esposa pode se tornar um ídolo para o marido, se torna a coisa mais importante da vida deles. O pai, a mãe podem se tornar ídolos para os filhos, ou os filhos podem se tornar ídolos para os pais. A igreja pode se tornar um ídolo na vida dos crentes, dos cristãos, quando ela ocupa o primeiro lugar. Quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, sobre a igreja na Idade Média, a gente sempre diz
que a sociedade medieval, com a influência da igreja, ela se tornou uma sociedade teocêntrica. O que é uma sociedade teocêntrica? Que tem Deus como centro de todas as coisas. Só que nós formulamos uma crítica à Idade Média e dizemos que na verdade não era Deus que era o centro, era a igreja que era o centro. A igreja se tornou o centro da sociedade medieval. Então é um eclesiocentrismo e não um teocentrismo. Eclesiocentrismo é idolatria. Colocar uma instituição como a coisa mais importante da nossa vida. As instituições são importantes, eu não estou negando o valor delas. A família é uma instituição importante, a igreja é uma instituição importante, o Estado é uma instituição importante. Nós precisamos dessas instituições, mas elas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Sua confiança, portanto, não pode estar no emprego público que você tem. Isso é idolatria. A gente pensar, né? Isso é idolatria. Sua segurança precisa estar em Deus, porque Deus está além do Estado que faz com que você tenha esse emprego público. Essas são questões importantes para nós considerarmos, nós pensarmos a respeito da nossa vida, não é? A Bíblia pode se tornar um ídolo quando nós a colocamos no lugar de Deus. A Bíblia não é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, deve ser reverenciada enquanto palavra, mas não adorada. Somente Deus é digno de adoração. A Bíblia é a palavra que fala da palavra encarnada. Jesus é digno de adoração, a palavra da qual a Bíblia fala, a Bíblia se refere, mas não a Bíblia, irmãos. São detalhezinhos que muitas vezes vão passando na nossa vida e nós não temos o devido cuidado. Eu, por exemplo, tenho muito cuidado naqueles dias da Bíblia que vão aquelas igrejas todas para a praça pública, que é um negócio de levantar a Bíblia e exaltar a Bíblia. A Bíblia é muito importante, é regra de fé e prática para a igreja, diz a nossa declaração de fé, mas não pode passar disso. Não pode passar disso. É importante ter então esses devidos cuidados. Então, nós temos uma visão tradicional de idolatria, que é a idolatria da imagem de escultura. E nós temos uma outra perspectiva de idolatria, que com essa nós também precisamos tomar cuidado, porque qualquer coisa pode se tornar um ídolo no nosso coração. Nós vamos ver um texto mais tarde aqui em Jeremias, e que Jeremias fala exatamente sobre isso, para não criarmos ídolos nos nossos corações, porque é algo que nós podemos criar a todo tempo. Bom, uma pergunta: por que a palavra idolatria vem logo após aos pecados sexuais aqui? Será que tem alguma coisa a ver? Será que foi por acaso que foi colocado nessa ordem prostituição, impureza, lascívia e idolatria? Será que existe uma relação entre idolatria e sexualidade? Talvez para nós, no mundo de hoje, não. Provavelmente não vamos ver uma relação entre ambas, mas no contexto bíblico havia essa relação. Idolatria e sexualidade eram coisas muito próximas, porque a maioria dos deuses dos países, das regiões do mundo que cultuavam vários deuses, cujas religiões eram politeístas, havia sempre dentro dessas religiões deuses chamados deuses da fertilidade. E esses deuses da fertilidade estão ligados à procriação, estão ligados à sexualidade. Vocês querem exemplos disso? A Mãe Terra, cultuada na Europa durante a Antiguidade, a Idade Média e até os nossos dias, com o título agora de a deusa, ainda é cultuada hoje, está crescendo novamente esse movimento na Europa. Aquela cantora irlandesa chamada Sinéad O'Connell, vocês devem ter ouvido falar, ela é uma sacerdotisa dessa religião. E a Mãe Terra, ou a deusa, é exatamente a deusa da procriação. E eles veneram essa deusa, essa divindade, exatamente porque acreditam que ela é a origem da vida, a origem do sustento, da fertilidade da própria natureza, não é? A Astarote entre os fenícios, está entre os babilônios, os Baalins na Palestina, Moloque entre os amonitas, Diana na Grécia. Todos esses deuses da antiguidade eram deuses da fertilidade, e todos eles estavam ligados à questão da sexualidade. Nos dias de hoje há entre a Umbanda uma entidade muito cultuada que é ligada a esta área, que é a Pombagira. Pombagira é a entidade da Umbanda que é vinculada à questão da fertilidade, da sexualidade, altamente cultuada dentro do chamado Baixo Espiritismo, ainda hoje.
Então, muitas vezes nós simplesmente dissociamos, mas o texto bíblico coloca essas expressões juntas porque há uma relação. Vocês se lembram aqui nos estudos passados que eu andei fazendo, que eu sempre falei sobre a questão da prostituição cultural.